Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Papo Jaleco Podcast, o podcast do projeto Imune Ensina e do LIPS da UFC. Hoje nós vamos continuar a nossa série com um convidado especial, que é o professor Dr. Ivo Castelo Branco, que é professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós vamos falar de doenças infecciosas e também vamos falar do papel das vacinas e das pesquisas que o professor Ivo tem produzido aqui dentro da UFC. Professor Ivo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu me sinto honrado pelo convite. Professor Ivo, por que o senhor escolheu esse ramo da infectologia dentro de tantas especialidades médicas e qual a importância dessa especialidade médica para a sociedade? Na vida da gente, algumas coisas ocorrem meio ao acaso e a gente consegue, quando a gente consegue juntar o acaso com aquilo que você gosta de fazer, eu agradeço todo dia a Deus por fazer isso, que é o que eu faço. Eu trabalho com essas doenças, comecei a trabalhar estudante ainda, né? Meio por acaso, eu sempre gostei de trabalhar com essas coisas de pesquisa. O doutor Alencar, que já é falecido, tinha um grupo de pesquisa em doença de Chagas. Na época eu tinha uma namorada que a gente começou a unir a pesquisa com o namoro e a gente começou a fazer um trabalho em doença de Chagas no interior do estado. A gente chegou a examinar 1.350 pessoas, acompanhou e tal. E nesse projeto a gente teve a sorte de ganhar um prêmio nacional Carlos Chagas, em homenagem ao centenário do Carlos Chagas em 79. Né? E eu estava me formando, estava no último ano de medicina, e era para o melhor trabalho feito para um estudante de medicina no Brasil. Nós ganhamos esse prêmio, e esse prêmio foi a primeira vez que eu viajei de avião, a primeira vez que eu comprei um terno, a primeira vez que eu ganhei algum dinheiro. E isso foi um grande incentivo que eu tive e recebi esse prêmio das mãos simplesmente do Albert Seib. Eu tenho uma foto com o Albert Seib entregando esse prêmio. E eu acho que isso acabou me incentivando a trabalhar com essa coisa. E posteriormente eu fiz concurso para a USP, para a residência, entrei na clínica médica e tinha vaga em doenças infecciosas. Eu fiz doenças infecciosas, né, o R2, depois o R3 e UTI ligado a coisa, depois deixei para fazer o mestrado em clínica médica infecciosa e o doutorado. E nesse intervalo eu fiz um concurso para a Universidade Federal do Ceará, né, tive convite para ir para a USP, para a Unicamp, mas meu pai dizia assim: se você tiver que decidir na vida entre ser cabeça de uma sardinha ou rabo de uma baleia, seja cabeça de uma sardinha. Eu preferi ser cabeça de uma sardinha na UFC do que ser um professor da USP ou da Unicamp. Muito honrado eu fiquei. Mas eu não me arrependo, né? Hoje eu dirijo o núcleo de medicina tropical, né, que fica na patologia, e a gente trabalha com essas doenças infecciosas, doenças sexualmente transmissíveis, Chagas, leishmaniose, AIDS, né? Essas doenças que poucos profissionais mexem com isso daí. E recentemente eu tenho tido uma oportunidade de trabalhar com vacinas, né? Eu tenho um grupo de pesquisa clínica muito bom, né? Eu só sou o mais velho, por isso que eu encabeço, mas então eu tenho um grupo excelente, né? A gente trabalha com vacinas, vacina para chikungunya, vacina para dengue, vacina para influenza, vacina para covid, né? Recentemente talvez comece a trabalhar com algumas vacinas que nem existem, como para sífilis, essa coisa assim. Então, hoje nós estamos fazendo esse trabalho ligado para essas doenças que a gente chama de negligenciadas, né? Às vezes a gente imagina que a pessoa é vocacionada e escolhe uma coisa. Às vezes as coisas nos escolhem durante a nossa trajetória. Durante a pandemia da Covid-19 circularam muitas desinformações, né? Como o senhor avaliou essa questão do ponto de vista científico e político? Eita, essa é danada, essa daí é danada. Na realidade, eu acho que a ciência, primeiro, ela não é exata. E quem faz ciência na saúde, paradoxalmente, a gente trabalha com ciência inexata e a gente não pode errar. É um paradoxo. No entanto, né, quando você mistura ciência com política e ciência com religião, nem sempre sai o real, nem sempre sai o correto
e depende das circunstâncias, né? No tempo da Inquisição se falava uma coisa, a medicina e a ciência tinham uma visão do mundo, né? E se tomava providências absurdas, que a gente acha hoje, que naquela época eram normais. E com o Covid ocorreu a mesma coisa, né? Uma doença que já é conhecida no mundo, em animais, já existe vacina para a Covid em animais, né? E nós tivemos a epidemia do coronavírus 19, né? Que era o vírus um dos coronavírus que saiu de um animal, já que a doença é entre animais, saiu do animal para o ser humano e foi transmitida de um homem para homem. E foi assim que começou o Covid. Então, é uma doença que já existia, simplesmente pegou a população do mundo totalmente sem imunidade para isso, de transmissão muito fácil, né? E aí acabou havendo a circulação, porque hoje o mundo circula, como a gente já teve outras epidemias de vírus, a gripe aviária, a gripe suína, só que as pessoas esqueceram. Mas a gente começou a usar álcool gel na gripe aviária, já tem alguns anos, e usar máscara também. Mas em relação às fake news, por exemplo, como é que você vê essa questão desse envolvimento tão forte que nós tivemos, que ainda está, por exemplo, agora, durante a campanha para prefeitos, de vez por outra aparece um dizendo, eu que defendi, eu que... Desculpe assim, mas eu acho que tem muito da ignorância das pessoas e ligado assim, tem gente que acredita que a Terra é plana ainda. Um cara que disse que a Terra era redonda com um pauzinho da sombra do Sol e disse que provou que a Terra era circular, há muitos anos atrás. Na realidade, eu vou falar uma coisa sobre a explicação, que eu digo sempre assim, quando as pessoas começam a falar sobre Covid, sobre não sabem o que é, o tratamento. Hoje, por exemplo, tem um tratamento para Covid, chama Paxlovid. Trata-se Covid, custa $1.000. E o governo brasileiro dá de graça atualmente. Tá? E trata mesmo. Cloroquina e ivermectina nunca tratou Covid. E não sei como chegou a essa conclusão. Sobre a vacina, se fala muito, as fakes começaram assim, a vacina feita às pressas. Tá. Primeiro não foi às pressas, porque já se fazia vacina para animais. Só foi feita a vacina com o vírus novo, que era o coronavírus 19. E a vacina foi muito bem testada. Ela foi testada da seguinte forma. Os candidatos a vacinas, né? Se pega um pedacinho do vírus, ou o vírus inteiro, ou um pedaço, ou um segmento de RNA, dessa coisa toda, e se estuda aquele biológico. Isso foi testado da seguinte forma. Um dos exemplos, um dos trabalhos que a gente fez, pegava assim, 10 mil pessoas, se vacinava com o candidato à vacina, cada 3 pessoas, por sorteio, 2 tomavam a vacina e 1 tomava o placebo. E aquelas pessoas que tomavam eram pessoas da linha de frente. Então as pessoas tomavam a vacina e iam para a linha de frente. Então quando daquelas 10 mil pessoas, 2 mil pegavam, documentavam que eram pessoas da linha de frente, diz assim, opa, abre os códigos. E aí se viu que aqueles produtos que estavam sendo testados, cuja a eficiência foi mais de 70%, eles foram candidatos à vacina. Então, os atuais candidatos, as atuais vacinas que foram testadas, elas tinham quando se abria, 70%, 90% das pessoas que estavam com Covid eram placebo. Quem tomou a vacina estava protegido. Então a vacina foi muito bem testada. A questão é a ignorância das pessoas e aproveitam as coisas para fazer tudo isso que nós estamos falando, porque infelizmente, eu digo sempre assim, hoje em dia o que sai na internet, né, vale no meio, do mesmo jeito que quando eu era pequeno, meu pai falava assim, saiu no jornal, só que o jornal tinha credibilidade. E a internet nem sempre tem credibilidade. Isso continuando ainda esse papo de vacina, e a ideia desse podcast é essa, é falar exatamente sobre essas questões e como transferir informação científica de um modo palatável, sobretudo para os nossos estudantes, mas para a dona de casa, para o profissional que está nos ouvindo no carro agora. A ideia do podcast do Imunicina é esse. O Programa Nacional de Imunizações, ele completou 50 anos ano passado, né? Uma das coisas mais importantes que nós temos no Brasil, às vezes pouco celebrado, né? O Brasil sempre teve taxas de cobertura vacinal para as doenças infecciosas, sobretudo na infância, muito altas, acima de 90% a 95%, e junto com uma onda que já está ocorrendo no mundo, essas taxas, por conta dessas mal informações ou desinformações, elas começaram a cair e começaram a ressurgir algumas doenças como o sarampo.
Queria que você contasse alguma história aí da sua prática clínica, obviamente sem citar nomes, com relação a pessoas que não vacinam os seus filhos, por exemplo. Há uns anos atrás, eu atendi uma pessoa que veio da França trabalhar aqui no nosso estado, na universidade, e o filho dela começou a ter febre. Já estava no 3ª semana de febre, não diziam que ele tinha. E eu não sou pediatra, mas os pediatras, quando tem essas febres, eles mandam pra gente. E ele chegou e eu descobri que ele tinha um vírus chamado Epstein-Barr. Ele estava tendo uma mononucleose com um vírus chamado Epstein-Barr. E eu perguntei para aquela senhora assim, como é que está a vacinação dessa criança, desse menino? Era um adolescente. Aí ela disse assim, doutor, meu filho não toma vacina. Ela disse, por quê? Ele é alérgico, alguma coisa assim? Eu disse, não, porque adoecer é engrandecedor. Que onipotência, né? As minhas senhoras, eu não concordo com a senhora, mas a senhora mora na França, tem dinheiro, seu filho tem comida. Se a senhora morasse aqui, se a senhora não vacinar para tuberculose, não vacinar para tétano, não vacinar para poliomielite, para sarampo, para coqueluche, né? O seu filho ia viver por um bocado de coisa aqui. E essa sua onipotência, acho que a senhora tem que respeito, mas eu não concordo com isso daí. Foi uma das coisas que assim, me chamou a atenção, aquela arrogância, né? Assim, adoecer é engrandecedor. Né? Então, infelizmente, e a Europa tem muito disso, porque havia um pesquisador, um pediatra, que ele fez a seguinte correlação: vacina de sarampo com caso com autismo e com coisa desse tipo. Só que a metodologia que ele usou para concluir isso daí era como se ele concluísse que o sol nascia porque o galo cantava. Totalmente a metodologia que ele concluiu. E aí depois ele foi punido, inclusive, e tal, mas só que ele era um cara muito conceituado, que é o que a gente vê hoje nos fakes, né? Tem profissionais médicos conceituados falando absurdos. Né? Sem nenhum embasamento científico. A gente vê oncologista falando de doença infecciosa, a gente vê gente que não mexe nada com isso daí como sendo uma lei, né? Então a gente está vendo que realmente, né, o desserviço de alguns profissionais, como no caso desse aí, na Europa hoje em dia existe uma campanha, né, realmente de pessoas que têm essa coisa que essa senhora, essa doutora francesa falou para mim, né? E obviamente foi desmentido, tanto é que o pediatra teve que retratar, foi cassado, inclusive. O artigo da Lancet foi removido e tal, tudinho. Então, quer dizer, mas ali já estava feito. Então, infelizmente, né, às vezes o errado fica lei. Eu digo sempre assim, eu fico frustrado, porque a gente estuda tanto, pesquisa tanto, e chega um cara e fala assim, está na internet. Ou então, eu vou falar só uma coisa que eu fiquei abismado quando eu sempre usei álcool, porque eu trabalho com doença infecto contagiosa. E sempre tem um álcool na minha coisa. E um dia eu estava atendendo uma senhora agora, na época do Covid, né? Logo depois da coisa. E eu passei álcool na mala e disse, o senhor está usando isso aí por causa do Covid? Eu disse, não, eu trabalho com doença infecto, eu sempre usei isso aqui. Eu disse, porque se for pelo Covid, o senhor usa vinagre. Eu disse, vinagre? Para Covid uns vinagres. Onde é que a senhora viu isso, minha senhora? Ela disse assim, eu vi na internet. Eu disse, onde é que a senhora viu que vinagre quase... Não, a internet fala que vinagre é mais melhor. Minha senhora, vinagre serve para pôr uma salada, se for bom vinagre. Aí eu falei assim, tá bom, se a senhora acha que está certo, quando a senhora for para uma próxima injeção, leva um vinagrezinho para passar no braço. Que absurdo isso, né? E assim a petulância, né? Assim, só foi assim, você não sabe de nada, né? Você falou dizer isso, assim, que ridículo, né? Professor Ivo, qual é a atual situação do Ceará com relação à dengue, né? Ela é uma doença grave, pode levar à morte, quais vacinas estão disponíveis no momento e o que a gente pode ter aí para um futuro próximo? Primeiro, dengue é uma doença complicada. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, nós temos uma média de quase 20 pessoas morrem por dengue por dia. Você sabia disso? Tá. E por que nós estamos falando muito em dengue esse ano? Porque dengue é uma doença que esse ano nós temos muitos casos em Brasília
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O ano passado nós tivemos uma epidemia aqui no Ceará, ninguém ligou muito. Mas como tem essa epidemia nesses lugares que formam opinião e tem mais recursos, a gente está falando muito. Bom, dengue, ele é cíclico. Desde 1976 que o dengue voltou ao Brasil, e ele cicla assim, tem aumento de casos, 2, 3, 4 anos, aí cai, nesses 2, 3, 4 anos, sobe de novo, isso aí fica nessa curva, tipo um seno, né? E esse ano nós temos poucos casos aqui no Ceará, porque no ano passado teve muito. Então está naquela a evolução natural. Não foi tomar providência nenhuma, porque é natural. E o dengue, o grande problema do dengue é o mosquito. O ovo do mosquito, ele é posto fora d'água. E ele pode ficar 1 ano viável. E na hora que for coberto, em meia hora nasce o mosquito. E se a fêmea daquele mosquito tiver dengue ou zika, o mosquito já nasce contaminado. Então daqui a 1 ano, nós vamos ter nascendo mosquito, que vai nascer sob um jugo de um novo prefeito na nossa capital. Foi posto hoje. É como diz nos carros, é 2024, 2025. São duas cabeças. Aí o que acontece? Esse é um grande problema. Nós não temos nada que melhore isso daí, porque o ovo do mosquito você pode jogar inseticida em cima e tal, ele vai ficar viável, pode ser transferido, ele bota o ovo fora d'água. Então se ele colocar o ovo aqui, é um pontinho no planeta. Você leva lá para a Suíça e nasce lá, se for coberto d'água. Esse que é o problema. Ontem, quarta-feira, eu estava numa mesa redonda sobre dengue, e tinha um italiano que disse que tem o primeiro caso de dengue autóctone na Itália. Tá? Aí ele veio falar assim, mas na Itália tem Aedes aegypti. Eu disse, olha, eu tenho um amigo em Boston que tem Aedes aegypti. Mas a gente é muito aí, não, ele vive em qualquer lugar. Então esse é o grande problema. Agora, sobre vacina. Outra coisa, vacina não é a única coisa que controla dengue, é uma das armas para controlar dengue. Tá? Nós temos 2 vacinas já disponibilizadas. Uma de um laboratório, que posso falar o nome, era Sanofi, né? É uma vacina que não sei se é bem uma vacina. Ela só pode ser usada em quem já teve dengue. Quem nunca teve dengue não pode tomar a vacina. Bom, a outra vacina é uma vacina feita por um laboratório, né, Takeda, né? E é uma vacina boa, ela protege os 4 serotipos. E ela precisa ter 2 inoculações, com 3 meses de intervalo, uma boa imunidade. E tem uma vacina, do qual eu faço um estudo com o Butantan, né, que é uma vacina que é uma dose única, né. Nós fizemos a fase 3 em pessoas de 2 a 60 anos, né. Tanto faz ter dengue como não ter dengue, a vacina protege, com a única injeção, né. Eu já estou com 7 anos que eu acompanho 1.350 pessoas aqui no Ceará, muito boa. No Brasil tem 17 mil que fazem parte dessa pesquisa, nos outros centros. E é uma vacina que vai ser disponibilizada de graça para o governo, só depende do que a Anvisa libere. Teve um problema técnico, que não tivemos dengue 3 e dengue 4, então ela não foi desafiada para isso, na fase 3, mas na fase 2 foi e era boa. Como nós estamos circulando fase 1, o dengue é 1 e o 2 que está matando gente que está tendo essa epidemia atualmente, a vacina seria muito boa. Já foi testada metodologicamente, né? Mas cientificamente ela protege para os 4 serotipos. A diferença entre, por exemplo, e atualmente o governo do Brasil, por uma pressão, comprou a vacina do Takeda, que custa R$1.000 a vacinação, R$500 cada dose. E assim, as pessoas que estão tomando a vacina da Takeda hoje, elas não estão imunizadas. Elas só vão estar imunizadas com 3 meses, quer dizer, quando passou o surto. Mas Rio, São Paulo, Brasília, pressionaram e estão comprando. E o Ceará também conseguiu essa vacina, né? A Takeda, e estão sendo vacinados. E vai ser muito bom para frente. Né? Então não é ruim. Mas assim, epidemiologicamente ela tem isso. Quando sai essa vacina do Butantan, né? Então ele tem a grande diferença do Butantan é a capacidade que ele tem de produzir, né? Ele vai disponibilizar uma quantidade imensa de vacinas, né? E vai ser distribuído pelo SUS. O Butantan é muito importante, né, para o Brasil, e aí eu tenho que fazer aqui uma ressalva, né? Esse estudo do Butantan, que o professor Ivo fez parte aqui no Ceará, acompanhando esses pacientes, a UFC fez parte dessa pesquisa, então é uma das 3 vacinas de dengue que existe no mundo, sendo que ela tem
qualidades superiores, sobretudo, por exemplo, no protocolo, que é só basta uma dose, e o estudo de fase 3 foi publicado simplesmente na maior revista da área da medicina, que é o The New England Journal of Medicine. Isso é muito importante para a UFC. Muitas vezes a gente não faz esse resgate de pesquisas de ponta que são feitas dentro da nossa universidade. Isso é muito importante que seja dito. Vez por outra aparece uma notícia de uma nova doença. Agora apareceu a notícia, doutor Ivo, de uma doença, na verdade há alguns anos, de uma doença velha, que foi a primeira doença erradicada, que foi a varíola, mas agora apareceu com o primeiro nome de varíola dos macacos, depois, para proteger os macacos, colocaram Mpox, né? Como é que está essa situação? É possível que apareça uma nova variante, que a gente precise de mais vacina? O senhor tem acompanhado algum caso dessa doença? A gente teve vários casos de monkeypox aqui no Ceará. Felizmente, né, a maioria relacionada com pessoas de multiplicidade de parcerias, né? Não necessariamente ligado à homossexualidade, muitas pessoas têm muitas relações sexuais, a gente teve essas pessoas. E são pessoas jovens, porque as pessoas que tomaram a vacina para a varíola, que tem uma marca do lado esquerdo, né, acima de 50 anos, essas pessoas estão teoricamente protegidas, nós só tivemos pessoas jovens. E nós tivemos toda essa coisa, um múltiplo relacionamento, uma epidemiologia muito importante para isso, né? Nós tivemos vários casos. É uma vacina que já tem uma vacina, né, para isso também, né, ligado para essas pessoas que só fazem parte essas atitudes de risco, né, esse grupo de risco que a gente chama, né, não tem mais grupo de risco, tem atitude de risco, que não é mais grupo, é atitude de risco. E é uma vacina que realmente, quando se tem um caso, se faz bloqueio epidemiológico, vacina as pessoas, então existe essa coisa toda. De notificação compulsória. E aí cicla muito assim, dependendo da multiplicidade, a gente está aparecendo. Continua tendo, né, mas com essa epidemiologia, diferente da outra varíola, que era uma doença que matava muita gente, né, e que dizimou o mundo, né, e há 50 anos atrás ela parou de vacinação porque não estava mais circulando no mundo. Mas todos os grandes exércitos do mundo, os soldados são vacinados para a varíola. Eles continuam sendo vacinados até hoje porque é um vírus que pode servir como guerra biológica. Fala dos reservatórios dos Estados Unidos e na Rússia. Isso, né? Na Rússia, Alemanha, eles têm. Então, França, né? O Brasil também tem. E a gente tem aqui nós temos a Burkholderia pseudomallei, né? Também, que é uma bactéria que a gente descobriu aqui na Tejuçuoca. É uma bactéria que pode ser uma guerra biológica. É só colocar, ela fica na areia, enterrada 20 centímetros. Nas chuvas elas eclodem e causam devastações. Por isso que os quadrinhos falam assim: não toma banho nas primeiras chuvas e tal. Conhecimento popular. Que é porque eles pegavam e morriam por causa dessa coisa. E tem verdade essa coisa. Então é uma bactéria também que nós temos aqui. Foi isolado aqui no UFC. A Burkholderia, né? Burkholderia pseudomallei. Nós vimos aqueles casos da Tejuçuoca, né? A Lúcia não se vacinou contra a varíola não, mas eu ainda me vacinei com uma pistola. Ali era vacina raiz, viu? Era aquela vacina que fazia a filha e ficava a pistola. Não tinha Zé Gotinha, não. Talvez a vacina do Butantan possa ser até feita por pistola porque ela é subcutânea, né? Então a vacina do dengue do Butantan, talvez seja até uma vacina que possa ser usada com essa metodologia que não se usa mais, né? Uhum. Professor Ivo, além das diversas arboviroses, né, que nós já enfrentamos, agora estamos lidando com a febre do Oropost, né? Ainda há muita desinformação. O que o senhor acha que nós precisamos saber sobre essa doença e como podemos preveni-la? Esse é um problema sério, essas doenças transmitidas por vetores, por artrópodes. Chama arbovírus. São os vírus transmitidos por artrópodes. Artrópode é todo inseto que tem a perna articulada. Carrapato, mosquito, tudo é artrópode, né? E o vírus transmitido por isso. Nós temos documentados 17 tipos de arbovírus. Eles são mais da região amazônica, né? Aqui no Ceará, os arbovírus daqui são dengue, zika, chikungunya, oropost, nós temos Santa Luz, sabiá, são vírus que a gente tem aqui. São aqueles que não causam epidemiologicamente uma importância, né? O maiaro é outro arbovírus também que tem, nós já tivemos casos aqui. Mas, como eu falei, se transmitido por um vetor, o vetor tem que existir. O dengue é importante porque o vetor, hoje é um mosquito
não é ele é domiciliado. 80% dos mosquitos de dengue, né, estão na casa da gente ou perto da casa da gente. O vetor do Oropoche, ele está mais em zonas de floresta. Mas nós temos uma floresta ali de Fortaleza, que é o Cocó. Por mais que você diga que não é uma floresta, aquilo ali tem vários agentes infecciosos, né? Até caramujo que transmite citosomose, nós temos um bocado de coisa, nós temos um outro mosquito, sem ser o Aedes albopictus, nós temos um bocado de coisa, nós temos transmissores que não é vírus, mas de leishmania, que é o... E, recentemente, a doutora Nádia, lá da patologia, que é uma patologista, ela chegou com um vidro cheio de mosquito, que pegou na casa do irmão dela, que era um mosquito. Ela dizia assim, meu irmão levou um negócio que disse que eram umas formigas de asa. Quando a gente olhou, a gente achou parecido com o transmissor da Oropoche. Que é o Maruim. Maruim. Dentro de Fortaleza, ali perto ali do Lauro Maia. Aí fala assim, não tem floresta. Tem um parque ecológico que está meio abandonado, sendo reformado perto dali. Então esses transmissores, eles não têm partido, eles não têm assim, está esperando a reforma. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque nós temos transmissor de leishmaniose aqui no município. Tá? Então, enquanto a gente achar que essa onipotência, nós somos os superiores, os bichos são inferiores, eles são organizados, muito mais organizados e superiores a todos nós. Então nós temos que ter cuidado com isso. Obviamente o Oropoche é uma febre, muito parecida com dengue. Depois da picada o indivíduo tem febre, dor de cabeça, dor na junta, pode ficar vermelho e tal. É autolimitado. Ele tem uma diferença do dengue, que ele tem, às vezes na segunda semana você tem uma recaída, depois volta, depois melhora. Não tem remédio específico, você tem que tomar só analgésico, remédio para dor, remédio para náusea, coisa desse tipo. E tem tido pouca letalidade. Pouca letalidade, diferente de dengue e de chikungunya, que mata. Né? Mas já tem morte de chikungunya por Oropoche e já tem transmissão congênita. E talvez até estão sendo estudadas correlações do aparecimento de microcefalia em mulheres que tiveram o Oropoche e estavam grávidas. Então é uma coisa a se estudar, a gente vai aprendendo, né? Se tiver dinheiro para pesquisa, a gente estuda isso, senão vai ficar passando até que volta a se estudar isso aí. Mas é uma coisa que não é assim de desprezar, mas não é preocupante no momento. Se vai ser uma coisa que vai aumentar como esses outros arbovírus que eu falei, eu espero não aumentar. Doutor Ivo, você é o coordenador, né, do Núcleo de Medicina Tropical. Antigamente, quando a gente estudava essas doenças e olhava o globo, era uma faixinha ali, onde os países mais pobres, e parece que essa faixa está se alargando. Né? Você falou agora, por exemplo, de dengue na Itália. Né? A Covid veio e apareceu em todos os países, praticamente em todos os continentes, e perpetuou-se por mais tempo naqueles que tiveram mais dificuldade para se vacinar. Né? Uma pergunta que as pessoas fazem, eu acho que o público que acompanha o nosso podcast pode querer saber, é o seguinte: ninguém vai esquecer quem passou esta pandemia, né? A pandemia do Covid-19. Mudou completamente o nosso modo de trabalhar, de viver, de se comunicar, e a sociedade teve que se adaptar a isso. É possível, dentro do estudo que você tem, prever uma nova pandemia que possa chegar a ser comparada com a Covid? Eu não tenho essa bola de cristal, mas pela experiência das outras epidemias, todas as doenças que possam ser transmitidas de homem para homem, a gente tem que ter cuidado, né? Já fazer previsões e assim, tem que se estudar precocemente, como por exemplo o Oropoche, né? Tem que se estudar, não tem que esperar ter uma epidemia como a gente esperou ter dengue, zika, chikungunya, para estudar vacina para zika, para essa coisa toda. Infelizmente a gente só fecha a porta quando é roubado, a gente tem que ver isso aí. Mas as doenças de transmissão de homem para homem, essas tem que ter cuidado. Tudo pode ser prevenido com vacinas, né, que pode ser estudado, hoje com a metodologia do RNA, né, que foi revolucionária, apesar de não ser nada novo, mas já
Nós temos laboratórios que podem fabricar vacinas, né, com uma eficácia muito boa, com poucos efeitos colaterais, né, e tudo isso aí, sem causar cânceres, né, sem causar nenhuma mudança de genética nas pessoas, né, porque isso é um absurdo se ouvir uma pessoa falar sobre isso, né. Então, essa é a metodologia que a gente tem que fazer. E assim, quando houver uma situação de um agente, uma coisa, por exemplo, nós tivemos epidemias de cólera, né? Quando a gente teve a coisa, nós tivemos epidemias eu já passei, eu tenho 46 anos de formato, então eu já passei por várias epidemias nesse mundo, né? E já cuidei de alguns, como epidemias de difteria. Aqui no Ceará nós tivemos epidemia de difteria e não tinha vacina. Imagina. Teve muita gente morrer, né? O último pessoa com difteria que eu tive foi um médico, filho de médicos, e que hoje ele mora em Nova York. Ele teve uma miocardite por difteria. Graças a Deus teve soro e escapou. Hoje ele é cardiologista em Nova York. Gente muito boa. Foi a última pessoa que eu tive, já faz muitos anos. Mas assim, epidemias de leishmaniose, epidemias de AIDS, epidemias de meningite, epidemias de cólera, dengue, né? Essas epidemias todas eu já passei por isso daí, né? E a gente acaba, infelizmente, a gente só vai fazer as coisas quando já está... Meningite, né? Teve uma época de meningite forte. Muita meningite, nós tivemos aqui. Continua tendo meningite, mas graças a Deus as vacinas melhoraram, né? As diarreias, né? Nós tínhamos praticamente um problema. Cólera foi uma coisa horrorosa para quem viveu. Cara, eu nunca tinha visto um caso de cólera até aparecer na minha frente, que era um negócio que tinha na Índia só, né? Então hoje, e em Fortaleza com o lençol freático, nós somos no lençol de areia, o lençol freático é raso, ele contaminou o lençol freático de Fortaleza, então tinha cólera em todo canto aqui. Os caras pegavam até num gelo, que o cara tomava no refrigerante ou no uísque, seja lá o que for. Então, quer dizer, foi uma doença terrível, né? Então, quer dizer, infelizmente essas epidemias ocorrem, né? E, como eu falei, quando a transmissão é de pessoa a pessoa, elas tendem a ter essa magnitude que nós estamos falando aqui. As mudanças climáticas parece que tem um efeito importante nas doenças infecciosas, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo no Brasil com as queimadas, mas não só isso, nós acabamos de ter uma enchente horrível lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e isso, você falou da floresta, e como é que se relaciona a doença infecciosa com esse mau gerenciamento do nosso planeta? Eu vou só falar um exemplo recente que nós tivemos aqui no Brasil. Você lembra do acidente de Mariano? Uma coisa que, uma barragem que rompeu, entrou no Rio das Velhas e encheu de lama aquilo ali e saiu levando um bocado de gente. Até hoje continuou, ninguém foi ressarcido, né? Porque a companhia tem muito dinheiro. Na Europa ela já foi punida, aqui no Brasil continua sendo sem punição. Mas naquele ali o que aconteceu? Houve uma destruição de todo o ecótipo daquele rio. Matou peixe, sapo, cobra, mosquito e tal. O que aconteceu? Hoje para você ir para São Paulo tem que tomar vacina para a febre amarela. Imagina, no século XXI, você diz assim, ó, você vai para São Paulo, toma vacina. Onde que a gente imaginaria isso? Verdade. Então, quer dizer, isso é o exemplo clássico da destruição E as pessoas, eu lembro que uma vez eu fui falar isso num congresso de medicina tropical, aí o cara falou assim, você não pode comprovar isso daí. Eu disse, amigo, nós não tínhamos há 50 anos nenhum caso de febre amarela naquele local. Tem um acidente, começa a ter. Eu vou lhe dar o seguinte exemplo. Tem um cano, por um lado entra um gato e do outro lado entra um rato. Eles não sabem que vão se encontrar. Até que você ouve um... Você acha que aconteceu? O gato pegou um rato, meu amigo. Então você vai ser a mesma coisa. Você acha que... Porque eu não estou vendo, eu não vou dizer que é. Então eu não preciso ter uma pesquisa para dizer que foi por causa daquilo. A não ser que você tenha alguns interesses ou tenha uma visão maior do que vai ver por dentro do cano. Aí o cara ficou calado, mas é um absurdo, né? Aquela pessoa estava... depois dessa palestra, eu recebi uma pessoa que me procurou, falando sobre essas doenças, eu não sabia quem era e tal, até que ele disse assim, o senhor mexe com essas coisas, né? Sabia que o senhor pode se complicar falando dessa coisa? Eu fiquei olhando assim, não. Uma ameaça no consultório. Lamentável. Eu disse, olha amigo, desculpa, eu nem lhe conheço e tal, você veio aqui a primeira vez, mas eu não vou deixar de falar o que eu acho.
Eu acho que é lamentável, né? Mas tem algumas pessoas que têm uma visão, ou porque se vendem, ou porque sei lá o que for, sabem lá mais que a gente, mas o fato é que é impressionante como a gente trabalha com essas coisas, a gente só... Eu me lembro que da primeira vez que eu falei que as pessoas não viessem aqui porque estava com o que você falia, um governante falou assim, você está atrapalhando o turismo no Ceará. Eu recebi essa coisa, eu disse assim, olha amigo, primeiro, quem me perguntar eu vou falar a verdade, doa a quem doer. E se você acha que eu estou preocupado com o seu turismo, eu estou. Exatamente para falar o certo. Porque se aquela pessoa que me ouve e vem para cá e o filho tem uma coisa e tem um amigo com cefalia, ele vai dizer, o doutor Ivo não falou isso daí, e ele vai ouvir o certo. Então, não se preocupe, se o senhor fizer a verdade, o senhor vai ter mais lucro do que coisa. Ficou por isso mesmo, mas eu tive essa coisa, porque eu falei no jornal que viesse quem tivesse, mas tinha esse problema. Foi até um amigo meu que vinha passar férias aqui, eu contei a história, saiu no jornal, que eu disse, olha, se você não tem nada que fazer aqui, fica aí mesmo, não. Deixa passar. Então, para finalizar, como infectologista e cientista, que mensagem o senhor poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora sobre a importância de uma população informada no combate à desinformação sobre vacinas? Aí entra um bocado de coisa, né? Acho que a educação é a principal coisa, né? As pesquisas mostrando a realidade, né? Que a gente também, eu faço estudos que a gente não contraindica usar, né? A gente tem a ciência certa, tem coisas que a gente faz e que diz, não adianta fazer isso que está errado ou que não vai dar certo. Quer dizer, a seriedade na pesquisa, né? O financiamento para isso daí, né? A educação, a disponibilidade do conhecimento para todas as pessoas, independente de ser só da saúde. Eu acho que o conhecimento deve ser das pessoas que passam esse conhecimento, né? Que começa desde o cara que fica dando papelzinho no restaurante até o doutor que atende lá no consultório, tem que saber da professora, do pastor, do padre, do agente de saúde, do dono da farmácia, do dono da bodega. Esse conhecimento tem que ser para todo mundo, né? É meio utópico, mas eu acho que é possível, né? Um linguajar e passar isso daí. Eu acho que nós temos grandes meios de comunicação, eles vão mudando. Antigamente era uma radiadora na praça, hoje é o WhatsApp e as mídias sociais, né? Uhum. E assim, com regras, né? Eu acho que tem que ter regras para evitar os fakes. Eu acho que a liberdade de expressão é você falar a coisa certa, não o que você quer. Isso é que é liberdade, né? Democracia é você ter o que você merece, não o que você quer ter. E aí eu acho que a gente tem mais que ter essa coisa toda, né? Com regras, disponibilizar o conhecimento. E aí a gente vai melhorar não só na vacina, mas melhorar em todos os sentidos, né? Da saúde, né? Até de procurar o atendimento, não encher emergências, coisa desse tipo. É isso. Muito obrigado, Ivo. Chamo de Ivo porque é meu colega de departamento e ele sabe o respeito que eu tenho por ele, e é muito bom conversar com gente que tem como base as evidências científicas. A epidemiologia também é isso, então eu acho que é preciso estar sempre ligado no que as coisas vão acontecendo para orientar melhor. A ciência é feita em camadas e você é um cara que a gente se espelha por conta da sua dedicação, do seu trabalho e da sua forma de transmitir o conhecimento com essa forma calma, mas também com muita assertividade. Muito obrigado por ter participado hoje do nosso podcast, tenho certeza que será um sucesso. Eu que agradeço.